Se eu fosse me arvorar a trazer um retrato profético do Brasil hoje, como eu enxergo o Brasil e como eu enxergo o que eu acho que Deus vai fazer, eu acho que Deus vai devolver a sensibilidade dos ministérios. Deus vai começar a atuar e para devolver a sensibilidade dos ministérios. E pode ser que eu esteja puxando uma fila de outros pastores que vão ser adoecidos de propósito para recuperarem a sensibilidade. Para começarem a ter a oportunidade de emprestar a feridas. cura de uma lepra, né? Emprestar feridas que vão curar outras pessoas. É ferida que vira fé. A ferida que vira... Como o Rodolfo canta, que das minhas feridas saia poder para curar. Isso para mim fez muito sentido nesse período, que eu lembro que o profetismo do Velho Testamento, característico do Primeiro Testamento, não era associado a ser vidente. O que Paulo Borges fala, né? Mas a gente pensa muito no profeta como vidente, como simplesmente o cara que enxerga o futuro. Mas não. A grande característica... Até porque o vidente, muitas vezes, ele era visto como um prognosticador. Isso. Que Deus que é abominado. Manda expulsa esse cara do arraial. Eu não quero isso aí. O cara que está sempre com um pé lá na frente, com a expectativa de adivinhação... E ele é um gerador de ansiedade. Gerador de ansiedade. E um gerador de controle humano, porque você mapeou o futuro a ponto de você não precisar de uma providência presente. É essa nossa grande ansiedade. O pastor que previu a Covid, o pastor que previu não sei o quê, que vai prever agora que vai cair um avião. A gente está sempre buscando um meio de eu mapear a história para que eu não precise de outro apoio. Muitas vezes a gente chega a profecia assim, mas não. Os grandes profetas, eles se destacavam não pela capacidade de antever futuro, mas pela capacidade de discernir o presente através de uma sensibilidade, de uma dor. É isso. Eram caras que saíam andando nu na rua dizendo, eu estou doente. Entendam isso, Israel está doente. Era um cara que cozinhava em cima de fezes para protestar de uma situação presente em que o povo não tinha sensibilidade. A grande característica do profeta não era a visão futura, mas era a sensibilidade presente. E a capacidade de denunciar isso para que Israel entendesse que ela estava fora de um propósito de Deus que poderia desembocar em situações futuras, como cativeiro, como invasões, como tantas outras mazelas que eles vivem, mas por conta de um abandono presente, uma falta de sensibilidade. Eu acho que se a gente ora por avivamento no Brasil, a gente tem que orar para que se levantem os pastores doentes, os pastores feridos, na verdade. Os pastores enfermos, mas que carregam ainda marcas de feridas, capazes de entender dores, capazes de entender situações, capazes de entender mazelas e acolher. Para que os desesperançados, para que os ateus, para que os com crise de fé cheguem nele, toquem e sejam curados. Eu lembro na faculdade de psicologia, a gente teve uma aula de psicologia de grupo, né? E aí eu lembro do professor falando, qual é a frase que acontece numa terapia de grupo que cura? Qual é a frase que acontece num Alcoólatras Anônimos que cura? Ele falou assim, uma das frases mais terapêuticas que existe é eu também. Eu também. E aí a gente começa a pensar, né? Que o nosso Deus é o único Deus que pode olhar para a gente e falar, eu também. Né? Porque não houve um Deus na história e nunca haverá que possa olhar para alguém sendo rejeitado e falar, eu sei o que você está fazendo. Ou que alguém sendo abusado e fala, eu sei o que você está passando. Alguém sendo espancado e fala, eu sei o que você está passando. Alguém... É o sumo sacerdote que se compadece, né? E eu acho lindo isso. E eu vejo isso acontecendo mesmo. Na minha prática clínica, eu vejo esses pastores chegando hoje, sabe? Alguns muito machucados, sangrando muito ainda. Mas eu vejo Deus levantando um exército de soldados, de pastores feridos, restaurados na sensibilidade e preparando o caminho mesmo para esse advento, para esse nosso tão aguardado avivamento, porque eu vejo a manifestação de Jesus sempre sendo precedida de compaixão. Você vê que todas as curas que Jesus ia fazer, tem um detalhe ali que passa meio despercebido. Tem uma frasezinha. Tem uma frase, e ele movido de íntima compaixão. A compaixão antecedia as manifestações de Jesus.
E eu acho que nós fomos perdendo essa compaixão, nós fomos perdendo essa sensibilidade. E quem perde a compaixão perde a autoridade. A autoridade nasce no útero da experiência. É isso que a gente está falando. Sabe? Você passou, você sentiu. Jesus Você tem autoridade naquele assunto agora, né? E aí a autoridade ela nasce nesse útero mesmo, nessa contração da experiência, de você passar, de você ser ferido, de você dizer, tá aqui, ó, eu fui ferido, mas as minhas feridas hoje, elas pregam, elas anunciam uma vida que venceu a morte. Não é não enfrentar a morte, né? Eu acho que a gente tem muito essa pressão do não morrer, do não sentir vontade de morrer, do não fracassar nesse sentido, mas a mensagem mais poderosa do Evangelho não é que você não vai morrer, que você vai ressuscitar. É que você vai passar pelo vale da sombra e da morte, é que você vai ter desejo, por vezes, de coisas que você não desejaria no seu espírito, mas enquanto estamos aqui, esses dias até uma pessoa perguntou para mim, mas pode um homem de Deus adoecer? Eu falei, se ele fosse só de Deus, ele não adoeceria, mas como ele é homem de só Deus. Um de Deus. Cara, só de Deus. Não, porque de Deus ele não precisaria. Mas homem, tem até uma frase, se não me engano, de Agostinho, né, que ó, já teve um filho de Deus sem pecado, mas sem sofrimento nenhum ainda. Né? Porque muito bom. a gente vai enfrentar e a gente tem que estar habilitado a dizer e entender esse processo e falar, não... E a vez que Jesus olha para alguém e fala, para trás de mim, Satanás, ele quando, estava falando, para poupar. Você não vai sofrer. É isso, exatamente. Então, acolher esse sofrimento, esse processo e entender isso como uma experiência profunda, porque eu vejo a depressão como esse, até geograficamente falando, né? É esse afundamento, né? E é entrar num vale. Mas eu descobri que você não vai ter, ou pelo menos as experiências mais profundas que você vai ter com Deus, elas vão acontecer nos momentos em que você vai estar nos seus níveis mais profundos, inclusive de dor. A sua dor mais profunda pode abrir caminho, rasgar a sua alma para uma manifestação do amor tão profundo de Deus. Porque nós vamos compreender a altura, a largura, o comprimento, mas também vamos compreender a profundidade. E não tem como compreender profundidade do amor de Deus sem estar lá no fundo. A gente vai enfrentar momentos de vales profundos e pastores também vão enfrentar esse... E Deus começa algo pela sua equipe, pelos seus líderes, aqueles que Ele comissiona, e Deus está gerando pastores experimentados no sofrimento. Famílias pastorais experimentadas no sofrimento. Chegou a ver o podcast com o Guilherme Nunes? Sim, maravilhoso. E ele falando disso, né? Do questionamento deles era como um apóstolo que sofre. E ele fala ao contrário, né? O que legitima meu apostolado é o sofrimento. É isso. Isso é muito forte. Eu não lembro quem, talvez o Saulo vai lembrar. O Saulo lembra. Alguém uma ele vez lembra de tudo. Falando sobre, eu nunca tinha parado para pensar, né, de Moisés em cima da montanha, recebendo todas as instruções, né, da lei, depois dos sacerdotes, dos levitas e tal, e ele recebendo a roupa do Arão, recebendo todas as instruções para Arão. E o que Arão está fazendo lá embaixo? Arão está, fazendo um bezerro de ouro no meio do arraial e dizendo, eis aí o seu Deus que te tirou do Egito. Não faz sentido. Assim, e Deus está vendo. Por que ele não fala, mudei, tá? Eu estava falando Arão, mas eu acho que eu vou pôr o João, entendeu? E fala, como? Deus, você está vendo o que ele está acabando de fazer lá? Como é que você ainda continua aqui em cima, ao mesmo tempo, dando todas as instruções, como ele e a família dele serão o sumo sacerdote, o sacerdote do... Como, mano? E aí eu vi alguém fazendo essa análise de ele sendo vestido agora de sacerdote depois de tudo aquilo ali que tinha acontecido. E agora as pessoas vão... Frequentemente, a nação inteira vai chegar até ele para confessar pecados. E ele vai olhar pro dele, né? E falar, não, tem perdão. É isso.